Fala Palestra, grande goleada do Verdão, 3-0 em cima do Ceará, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Estevão marcou um golaço, marcou 2 vezes, garantindo assim a classificação do Verdão para a próxima fase. Eu separei aqui um corte da programação da Sport TV com troca de passes, onde a mídia trouxe todas as notícias e fez uma grande análise aí desse amasso do Palmeiras em cima do time cearense. Os créditos eu vou deixar aqui na descrição, galera. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e apoiar o canal. Deixa eu mostrar para vocês aqui a classificação do Palmeiras. Uma classificação até que tranquila, né? Era o time que tinha o adversário mais complicado nessa fase, que é a terceira da Copa do Brasil. Ceará, único duelo de 2 times de Série A. Um jogo duríssimo lá em Fortaleza e o Ceará conseguiu, o Palmeiras conseguiu vencer 1-0. Hoje um primeiro tempo duro, né? Apesar do domínio do Palmeiras, algumas chances criadas, imposição. Mas no segundo tempo, uma grande noite de Estevão, que marcou 2 gols. O Palmeiras deslanchou e avançou como esperávamos. Esse Palmeiras tá muito firme, né, Mansur? É o que o Palmeiras compete em todos os torneios que ele entra, acho que isso não tem mais dúvida nenhuma. O curioso desse confronto aqui é que você vai olhar o placar agregado do confronto e vai ver um 4-0. E aí fica parecendo que o Ceará não competiu, né? Quando, na verdade, não. O primeiro jogo já foi um jogo de margem muito apertada, um jogo de pouca oportunidade de gol, que o Palmeiras conseguiu o 1-0 no Castelão, mas um jogo de margem muito estreita. E esse jogo não era um jogo simples, não era um jogo em que o Palmeiras amassasse o Ceará, até que acontece o pênalti do Dieguinho sobre o Estevão. O Palmeiras também não é que o Palmeiras tomasse grandes sustos, esse talvez tenha sido um dos maiores, mas havia um impedimento do Pedro Henrique, por margem pequena, mas havia um impedimento. O fato é que o Palmeiras tinha volume, mas não era um jogo de tantas chances criadas assim. A melhor delas, o Estevão, que hoje partia novamente uma posição diferente, né? Ele já jogou do lado, partindo da direita para dentro, já jogou como um meia mais central, dividindo ali as funções por trás do atacante. E hoje ele partia mais do lado esquerdo, vindo para dentro. Ele faz uma tabela muito boa com o Maurício, entra em diagonal e uma das melhores chances do Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras teve o problema do Felipe Anderson muito cedo no jogo, entrou o Mike, né? Para ser o homem que abria campo pelo lado direito. Não era um jogo de grande chance, mas o Palmeiras dominava. E dominava porque pressionava bem o Ceará e impedia o Ceará de encontrar contragolpe. Era raro o Ceará ter esse tipo de escapada que a gente está vendo agora, que já ocorreu no segundo tempo. O Maurício tinha uma função muito importante contra o Dieguinho no meio, não deixava a bola chegar nele, cortava passes para ele, era o marcador nos encaixes que o Abel usa sobre ele. O Palmeiras conseguia ter volume, mas também não era um jogo de tantas chances. Até que o talento individual vai fazer a diferença. O talento individual e a agilidade, a esperteza do Estevão, né? Ele dá o primeiro drible, ele consegue usar o corpo aí ele toma a frente e recebe o calço. Que não foi dado na hora, né? O VAR precisou intervir, chamou o Daronco e depois de ver o vídeo acabou. O que me surpreende aqui no Brasil é o quanto a gente perde tempo com o árbitro no VAR. No monitor, né? Um replay apenas era suficiente para ter visto o pênalti, né? A gente vê isso comumente na Europa. O cara vai lá, fica 10 segundos na frente do monitor. Os nossos árbitros ficam 1 minuto. Né? É algo incompreensível. O pênalti foi muito claro. Isso. Né? Agora, e depois teve um golaço, né, do Estevão? Golaço. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ô Alex, queria que você falasse sobre o quanto esse Palmeiras é consistente mesmo fazendo trocas. A gente não percebe que o Palmeiras fez 5 trocas, por exemplo, do jogo do final de semana para esse. 6 trocas, só repetiu 5. Jogaram hoje o Everton, o Giai, o Gomes, o Piquerez e o Estevão. Só 5 jogadores iniciaram o jogo contra o Bragantino no final de semana. Ou seja, foram 6 trocas e o Palmeiras não cai de produção, Alex. Aí que tá o detalhe. O Palmeiras ele tá na frente dos outros clubes e de todos eles porque ele tá com um elenco qualificado, ele tem um elenco numeroso, vamos dizer, e com raros problemas físicos. Aconteceu do Felipe Anderson agora. E a falta desses problemas, eles estão de uma maneira muito homogênea fisicamente, numa condição física, todo mundo pegando um ritmo e tá naquele ritmo competitivo que em times, o que vai acontecer lá na frente a gente não sabe, mas falando pelo momento, esse recorte de times vencedores, ele tá num negócio, parece que ele tá ladeira abaixo, assim, né? Tá embalado, todo mundo numa alta confiança. E ao mesmo tempo fica nessa, por mais que jogou 5 jogadores
Mas entre os outros você vê a maneira que o Palmeiras está jogando, que ele está competindo, isso eu falo fisicamente, com bola, sem bola. O Ceará deu esse azar de pegar esse momento do Palmeiras, porque o Palmeiras pegou um adversário que valorizou sim, é que o Palmeiras hoje realmente jogou mais bola, teve essa infelicidade aí do Dieguinho, que ele não precisava disso, né? Nessa jogada, mas o Palmeiras ele já passou de longe esse ano, e principalmente nesse momento, de fazer aqueles jogos chatos. Então ele tem triangulação, ele tem ultrapassagem, ele tem o Estevão flutuando muito mais vezes, você pode ver que ele pega a bola em lugares diferentes, dependendo de onde ele parta, e aí ele realmente fica muito mais imarcável nesse sentido, mas tem produzido super bem. Você vê o Flaco entra, vai lá e faz o gol com a qualidade que ele tem, bolas paradas estão perigosíssimas. Então o Palmeiras ele encontrou uma maneira que deixa ele na frente de todos os adversários por enquanto. Futebol às vezes pode mudar, às vezes não, mas é o que está dando cara de que ele vai chegar super bem, a princípio, a cada rodada que vier, e está num caminho daquilo que ele planejou para a Copa do Mundo de Clubes. Pelo jeito está correndo tudo bem. É por aí. Mas eu queria que você falasse também o seguinte, porque sou só eu, ou... Claro, não estou aqui para dizer que não deu certo, nada disso, mas o Vitor Roque, pelo menos para mim, está causando menos impacto do que eu imaginava nesse começo de Palmeiras. É um time muito arrumado, é um jogador talentoso, um jogador que eu imaginei que fosse chegar e causar um impacto imediato, um jogador que vem em forma, né? Estava jogando na Europa. E, por incrível que pareça, ainda não conseguiu entrar no ritmo, fazer os jogos no nível que eu imaginava que ele fosse fazer. E para mim é muito claro que o Flaco, quando está em campo, ele tem resolvido mais os problemas do Palmeiras do que o Vitor Roque nesse momento. Ali na frente ele pode, né, desandar, fazer gol e dar sequência em todas as jogadas e ser o diferencial que a diretoria esperava quando contratou. É uma impressão minha ou você tem uma sensação parecida nessa amostragem que a gente tem que é curta, é verdade? Eu não sei, por exemplo, qual vai ser a escolha do Abel para um jogo que é tão emblemático hoje no futebol brasileiro como esse Palmeiras e Flamengo do fim de semana. Hoje, se você olha um jogo importante, decisivo, tem poucos motivos para jogar o Vitor Roque e não jogar o Flaco, né? Eu acho. Tanto por adaptação à forma do time jogar, quanto pelo aproveitamento mesmo das jogadas, né? Aliás, o gol que ele faz é um gol de quem conhece muito a área, né? Conhece a área, conhece a posição. É ruim. Não, primeiro a proteção à bola, o giro, exatamente. Agora, no início, eu atribuí um pouco a questão do Vitor Roque a um time muito acostumado a jogar com um homem no centro do ataque com outra característica, né? Só que aos poucos, assim, não tem acontecido mesmo. O Vitor Roque tem recebido às vezes bolas em situações que para ele, a gente é acostumado com o Vitor Roque, ele poderia ter um aproveitamento melhor e as jogadas não estão continuando, não estão tendo um desfecho. Até, às vezes a finalização também não sai com precisão. Enfim, ele ainda não achou o melhor momento dele. É lógico que é um jogador que a gente já viu que tem qualidade, já viu no futebol brasileiro antes dele sair, ele tem capacidade de produzir mais. Pode ser um momento, uma questão de tempo da readaptação ao futebol brasileiro, ou dele próprio estar se cobrando muito por mostrar, porque o investimento também em torno dele gerou muita expectativa. Então dá para dizer que o Vitor Roque não deu certo no Palmeiras, porque isso é muito precipitado. Claro, estou totalmente de acordo com você. Até agora, no momento, se tivesse um jogo decisivo para jogar hoje, eu imaginaria como mais provável o Abel escolhendo o Flaco nesse momento e não o Vitor Roque. Eu tenho essa impressão, e o Flaco é um jogador que vem entregando, apesar de receber algumas críticas, né? Tem torcedor que critica o Flaco Lopes, não gosta, mas ele fez 22 gols no ano passado e já tem 8 essa temporada. A gente está em maio, ele já fez 8 gols, não sendo titular em todos os jogos, muitas vezes entrando em pedaços. O jogador mais fácil de tirar, se precisa tirar alguém, Flaco Lopes, mesmo fazendo gol. Especialmente depois da chegada do Vitor Roque, naturalmente ele ia ganhar espaço, né, no time, sendo escalado como titular, como vem sendo muitas vezes. O Flaco perdeu um pouco de sequência, né? E ainda assim vem fazendo gols e já tem 8 na temporada, Alex. Acho que é uma disputa dura aí. É natural. O que ele tá passando, lógico, ele não tá vivendo ainda um bom momento e não tá com confiança. Dá para perceber que às vezes tem aquela briga com a bola ali que a gente fala, mas ele tem muito mais talento do que ele tá demonstrando. Algumas dessas oportunidades, igual o Estevão faz a jogada, cruza para trás para ele finalizar, né? Momentos de confiança ele consegue. Acredito que ele vai chegar nesse ponto, deva chegar, né?
Mas esse momento ele ainda tá sofrendo com isso. Ele também acho que esperava chegar num time tão pronto, num time que está produzindo tanto. E só que daí perde um gol aqui, perde outro ali, fez 4 gols, eu acho, impedido, né? Que deu impedimento depois, coitado, né? Acabou atrapalhando essa questão. E o gol impedido não traz, né? E o gol impedido não traz confiança, né? Já dá para perceber que se foi anulado ele não vem. Mas ainda também é o menino. Então acho que sendo assim, essa pressão de voltar para o Brasil com toda essa pompa, com o investimento que foi feito, que eu também faria, né, se tivesse nessa condição do Palmeiras, com o perfil dele, é acabar tendo paciência, dando oportunidade, porque atacante daqui a pouco começa a emplacar gol. Isso a gente está vendo com o Yuri Alberto, né, que a gente falava, nossa, foi ridicularizado e coisa, porque a tal da confiança, ela faz muita diferença. Então, a gente está percebendo que esse refino técnico não é o que o Vitor Roque ele tem. Ele tem a força, ele tem o gol, ele tem a chegada, a presença na área. Então, sem a confiança, isso aí vai escapar uma bola aqui, lucidez para fazer outra lá, você fica ansioso para fazer algumas coisas. Mas realmente hoje ainda o Flaco vive um momento melhor que dele. Você falou em refino, quem tem muito refino é o tal de Estevão. Que jogadoraço. Já fez o 10º gol dele na temporada. 10º gol dele. Fora os sustos, né? Fora os sustos, exatamente. E ele falou depois do jogo, depois dos 2 gols que ele marcou, na despedida, infelizmente, para nós que gostamos de futebol, né? E gostamos de tê-lo aqui por perto, o Estevão hoje fez a sua última partida, pelo menos nessa passagem pelo futebol brasileiro, de Copa do Brasil. E falou depois do jogo. Zona mista, em que ele decide o jogo, é claro que só podia ser ele aqui. Mas primeiro um abraço na família, né, Estevão? O que significa olhar eles aqui com você? Muito, significa tudo pra mim. Porque como a gente ganhou, eles estão comigo. Na vez que eu perdi, eles estavam comigo também. Então, tudo é por eles. Agora, fala pra gente, quando o jogo tá 0-0, você pega aquela bola pra bater o pênalti, tem como passar alguma coisa na cabeça ou é só bater e seja com Deus o que Deus quiser? Passa tudo na cabeça, passa tudo. Infelizmente acabei perdendo o pênalti, mas tive mais uma oportunidade, fui de ser feliz e só agradecer a Deus por tudo. E o golaço, o segundo gol, todo mundo estava falando, poxa, esse é o gol que faz a gente lembrar que o Estevão tá indo embora e a gente vai sentir saudade dele. Fala pra gente sobre esse segundo gol também. Tô vendo uma mistura de sentimentos essas últimas semanas. Feliz por ter feito 2 gols, por ter ajudado o Palmeiras hoje, mais importante era a classificação. Só tenho que agradecer a Deus por esses momentos e tô tentando aproveitar ao máximo. A gente percebe que você está muito emocionado e hoje, quando você saiu, a torcida estava gritando seu nome, o estádio inteiro te aplaudindo e a gente percebeu que você estava quase chorando ali. Você consegue descrever o que passou na sua cabeça? Como eu falei, é uma mistura de sentimentos, sabe? É saber que daqui a alguns dias eu vou estar deixando esse estádio maravilhoso, com essa torcida maravilhosa e esse reconhecimento, tudo que eles fazem, torcem pela gente é incomparável. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui, dar vida, jogar, fazer gol, vitória, que é o mais importante para eles. E ver eles na arquibancada. Com certeza, é o mais importante. É isso aí, tá aí o Estevão. É visível que o menino tá emocionado, né? Não era para ser diferente. Ele tá aqui num clube que ele gosta, um clube que ele aprendeu a viver, né, com gente que adora ver o futebol dele, né, a torcida do Palmeiras, e vai para o mundo novo. O sonho de qualquer jogador é jogar na Europa, jogar na Premier League, jogar a Champions League, vai para um grande clube como é o Chelsea. Essa jogada é espetacular. Ele dá um chapéu aqui na lateral, né, lá, olha o chapéu. Rapaz, ele tá com o famoso sangue nos olhos, meu filho, esse motor novo aí... O passe do Maurício também é muito bom. Agora, né? A finalização não foi boa para tirar 10. Faltou a finalização para tirar um 10, né, moço? Sempre que nascem esses candidatos a jogadores especiais no futebol brasileiro, né? A gente meio que foi obrigado a se acostumar a viver alguns ciclos, né? Primeiro é a grande descoberta, a gente começa a ver na base, acompanhar jogos de base, contando os dias para ele estrear no profissional. Quando ele estreia no profissional, é um impacto grande, e aí conta os dias para ele ir embora, porque a venda acontece muito antes dele completar 18 anos, com a saída com data marcada. E agora começa a contagem regressiva do número de jogos que ele tem para fazer aqui em Gramado Brasileiro e especialmente no Allianz, né? São 3 jogos mais de Estevão apenas no Allianz. O jogo contra o Flamengo, o jogo com o Sporting Cristal da Libertadores e o jogo com o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Depois é Mundial de Clubes. Não dá para dizer quantos jogos o Estevão ainda tem pelo Palmeiras, porque a gente não sabe até que fase o Palmeiras vai na Copa do Mundo de Clubes.
podem ser 3 jogos da primeira fase, tomara que sejam 7 para o Palmeiras, para os clubes brasileiros, enfim. Agora são ciclos que a gente tem que se acostumar. E daqui a pouco passa para outra etapa, né? Que a gente começar a ficar preocupado. Quantos minutos de jogo ele vai ter no clube novo? Será que a escolha do Chelsea foi a melhor? Como é que vai ser a concorrência? Quais dos outros tantos jogadores emprestados do Chelsea o Chelsea vai trazer de volta para a próxima temporada? Será que ele vai se adaptar, vai jogar por fora na ponta, vai jogar mesmo como um meia mais por dentro, acompanhar o desenvolvimento? Pensando em seleção brasileira. E aí a gente meio que o futebol brasileiro meio que fica na dependência do aproveitamento que o futebol europeu vai fazer dos nossos jogadores. E por falar em futebol europeu, né, a notícia de hoje também, que vem no site inglês, de que o Manchester United pode tentar levar o Richard Rios para lá. Jogador de seleção colombiana, tá numa grande fase aqui no Brasil já há muito tempo, né? É um jogador que tem despertado interesse de outros clubes europeus, e a informação, né, que eu li é de que o Manchester United estaria interessado em pagar 20 milhões de libras para levar o Richard Rios para lá, algo em torno de 140 milhões de reais. É um perfil a ver perfeito, se nesse momento, né? Biotipo, força, coragem, boa. jogo, A ver se esse negócio vai sair, se o Palmeiras vai decidir vendê-lo, porque já teve outras propostas em outras janelas e não fez o negócio. O Palmeiras, de repente, está mais bem estruturado, com mais opções de atletas, né, para poder, de repente, vendê-lo do que estava o ano passado, né? E o jogador brasileiro que está muito falado em termos de mercado com o United na temporada é o Matheus Cunha. Tudo indica, né, de que ele vai deixar o Wolverhampton para jogar no Manchester United a partir da próxima temporada. Esse mercado de meio de ano para nós aqui, ele é muito aquecido lá na Europa e a gente vai ver muita gente trocando de clube. Fala Palestra, mais informações do Verdão aqui no canal com a programação da Sport TV com troca de passes, onde a mídia analisou essa grande vitória do Palmeiras, 3-0 em cima do Ceará no Allianz Parque, jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, e o Estevão marcou 2 vezes, um pênalti ali, né, que ele perdeu e depois pegou no rebote, e o segundo foi um golaço, passou o pé por cima da bola e bateu no ângulo do goleiro do Ceará, que nada pôde fazer, mas um golaço do Estevão com a camisa do Palmeiras, tá chegando ao fim, né, torcedor? Infelizmente esse jogador aí foi vendido para o Chelsea, ele se emocionou bastante aí nessa partida, né, ficou perto da torcida ali, isso porque ele foi substituído, deu a volta praticamente uma volta olímpica ali no estádio, a torcida ficou muito perto, foi muito emocionante ver essa cena do Estevão. Agora, torcedor, Palmeiras aí depois dessa classificação aí contra o Ceará, foca totalmente no Campeonato Brasileiro, onde vai ser uma decisão, vai ser o jogo contra o Flamengo no Allianz Parque, jogo de 6 pontos, é aquela chamada mini final do Campeonato de Pontos Corridos. Vale a pena lembrar, torcedor, o Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro, tem 22 pontos, em seguida está logo o Flamengo, que tem 18, tem 4 pontos aí de vantagem para o Verdão, e uma vitória na nossa casa em cima do time carioca, vamos abrir uma vantagem de 7 pontos, fazendo assim uma gordura com relação aí ao time carioca e quem sabe dar o grande passo para a conquista de mais um título nacional. Vamos fazer aqui algumas informações dessa grande classificação do Palmeiras na Copa do Brasil, uma massa em cima do Ceará, 3-0, 2 gols do Estevão e também um belo gol ali do Flaco. Na noite desta quinta-feira, o Palmeiras garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil com autoridade, atuando no Allianz Parque. O time paulista superou novamente o Ceará, desta vez com uma vitória por 3-0. Vale a pena lembrar que o Palmeiras venceu o Ceará por 1-0 no primeiro jogo. O Ceará estava 25 jogos invictos na Arena Castelão e o Palmeiras foi lá e venceu com bastante autoridade, um golaço de cabeça do nosso capitão Gustavo Gomes. Os gols foram marcados por Estevão, que balançou às vezes 2 vezes, e o Flaco Lopes no final, no confronto de ida. O Verdão já havia vencido por 1-0, mas os duelos ainda dependem de sorteio realizado pela CBF para a definição dos confrontos entre os 16 classificados. No primeiro sorteio que teve para essa terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras é o que pegou o time mais forte, isso porque o Ceará era o único time do pote 2 que era de primeira divisão, e o Palmeiras passou com muita autoridade por cima do clube cearense. Agora o Palmeiras se prepara para encarar o Flamengo no próximo domingo, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.